Olá, graça e paz. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 11, versículo 36, e depois nós vamos ler Efésios 3, 21. Dois textos que se complementam e mostram a beleza que há na centralidade de Cristo Jesus em nossas vidas. Romanos 11, 36 vai nos falar assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E Efésios 3, 21 diz assim: a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Usualmente nós cantamos um louvor na igreja muito conhecido, muito lindo, que diz que Jesus é o centro de tudo o que há. E esse louvor, ele continua exaltando a centralidade de Jesus Cristo, declarando que ele é o centro do nosso ser e ele é o centro da sua igreja. Então o que precisamos compreender é a centralidade de Jesus Cristo. A passagem em Romanos 11, 36 evidencia a centralidade de Jesus quando o apóstolo Paulo afirma, porque dele. Então veja, é porque do Senhor Jesus emana algo, por meio dele e para ele são todas as coisas. Note isso, perceba isso. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Paulo vai a um ponto mais extremo e diz que do Senhor é o querer e o efetuar. Que o amor nasce em Jesus, se manifesta por meio de Jesus e o amor nos traz de volta para Jesus. Por isso que todas as coisas são, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Jesus é o centro. Em seu nome há poder e em sua vida plenitude. Ele sustenta e governa todas as coisas. Efésios complementa essa proclamação do seu senhorio e poder ao declarar: a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, por todos sempre. Em ambas declarações, o término da sentença é com amém. Assim seja. Então a centralidade de Jesus precisa ser vivida em nossas vidas a partir de alguns pontos fundamentais e importantes. Veja, ter Jesus como o centro de todas as coisas passa pela maneira como nós vivemos para Ele. Passa pela maneira como respondemos ao seu amor e ao seu poder. Como respondemos à salvação que se manifesta através de Jesus, mas uma salvação que também nos traz uma nova forma de viver, um viver para Ele, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. A minha vida e a sua vida precisa ser porque dele, por meio dele e para Ele seja a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, a nossa igreja, ou seja, tudo o que há glorifica o seu santo nome. Mas precisamos compreender como iremos viver para manifestar e ter esta realidade gloriosa em nossas vidas. Jesus como centro do nosso viver, como centro de quem nós somos, como centro do nosso amor, da nossa resposta para Deus. E o primeiro ponto é: nosso crer e nossas práticas devem estar baseados nas Escrituras, especialmente na nova aliança que se estabelece a partir de Cristo. Veja, Cristo Jesus veio para reafirmar a velha aliança, mas para renovar através da nova aliança, novos mandamentos ainda mais profundos, ainda mais intensos, que serão vividos pela graça de Deus operando em nosso viver, ou seja, através
da manifestação do seu amor e do seu poder, que gera na minha vida e na sua vida a centralidade dele, pela sua palavra, e a nova aliança, revelada pelo seu sangue, acessível pelo seu poder e pelo seu amor, que opera em nós, gera uma nova natureza, uma nova forma de viver. Então a centralidade significa que ele é o centro e a sua palavra é a base, não somente daquilo que cremos, mas daquilo também que praticamos. Então precisamos crer e praticar as Escrituras, e em especial a nova aliança, que revela não novos mandamentos, mas firma os mandamentos como promessas gloriosas do Senhor para vivermos, para agradar a Deus. Não é apenas crer na palavra. Eu quero reafirmar isso. Não é apenas crer na palavra, é tornar a palavra de Deus uma regra de fé, o nosso crer, e prática, o nosso viver. Então é crer, e porque cremos, vivemos. E isso manifesta a centralidade, que evidenciam que somos as cartas vivas, lidas e cridas. Ou seja, os mandamentos, a palavra do Senhor passa a ser lida através das nossas vidas. Por quê? Porque nós cremos na palavra e porque praticamos a palavra. Nós cremos pela fé e vivemos pela fé. O justo não vive pelo que ele vê, o justo vive pelo que ele crê. Então o justo viverá pela fé, e a fé nos faz crer e viver as Escrituras, os mandamentos, a nova aliança. É um alinhamento entre o que cremos e como vivemos por dele, por meio dele e para ele, para que o nosso viver seja porque dele, por meio dele e para ele seja o nosso viver. É fazer de Cristo o autor, aquele que gera fé, e o consumador da fé, aquele que usa a fé que ele mesmo produziu para gerar transformação e vida em nossos corações, porque olhamos para ele e vivemos com ele, por ele, como exemplo de vida. Então primeiro ponto, ter a palavra de Deus no centro das nossas vidas, como crença, porque cremos, mas também como prática de vida. Ou seja, cremos e vivemos. Temos fé e pela fé nós vivemos conforme a palavra do Senhor. O segundo ponto, seu poder deve ser outorgado pelo Espírito Santo. Precisamos viver pela ação do Espírito Santo, que nos ensina, que nos capacita a viver para Ele. Meus queridos irmãos, nós só conseguiremos viver essa realidade de vida quando nós nos rendemos ao Espírito Santo, ao seu poder que em nós opera para gerar aquilo que a palavra de Deus nos garante. Então é crer, viver e permitir que o poder de Deus, através do Espírito Santo, nos capacite a viver a palavra do Senhor. É pelo Espírito que nós viveremos e seremos capacitados a viver por isso. Somente pelo Espírito Santo atuando em nosso dia a dia que teremos Cristo como centro de nossas vidas. Ele será o exemplo e Ele será a prática. Ele será aquele que vai nos dar a fé e que vai nos consumir a fé para viver a palavra. Por isso precisamos do poder outorgado pelo Espírito Santo em nossas vidas. Note que os discípulos aguardaram o revestimento do Espírito Santo no Pentecostes. Então no Pentecostes eles ficaram cheios do Espírito, revestidos do Espírito, e cheios do Espírito eles foram capacitados a viver pela manifestação do poder, para realizar as mesmas obras que Jesus realizou, as curas, os milagres, os sinais, os prodígios, as maravilhas. Então a centralidade de Jesus requer viver pelo Espírito Santo, andar no Espírito e viver pelo Espírito. A centralidade
requer vida do Espírito em nós. Então veja, cremos e praticamos, e nos enchemos do Espírito para vivermos aquilo que cremos e no modelo de Jesus Cristo como centro das nossas vidas. E o terceiro ponto, deve colocar a lealdade a Cristo em primeiro lugar e a qualquer custo. Quero repetir, deve colocar a lealdade a Cristo em primeiro lugar e a qualquer custo. A centralidade requer compromisso com Jesus, para que sejamos fiéis ao que Ele nos ensina e para que o poder do Espírito Santo gere vida em nós. Lealdade ao Senhor significa honrar os preceitos do Senhor. Lealdade implica em honrar aquele a quem nós somos leais. Então a lealdade ao Senhor Jesus Cristo é priorizar o Senhor, porque entendemos o que a palavra do Senhor diz: buscai primeiro o meu reino. Então a lealdade significa isso, que nós honraremos o Senhor, tornando Ele prioridade da nossa busca, do nosso viver. É uma vida de retidão, porque o Senhor anda em retidão. No seu nome há retidão, na sua vida há retidão, então nós andaremos em retidão. Lealdade significa buscar uma vida de retidão diante do Senhor, de responsabilidade, porque reconhecemos que a salvação é um presente de Deus por amor, e por amor vivemos para Ele. Veja, a salvação nos alcançou, mas nós respondemos à salvação por um compromisso fiel com a sua palavra, com o seu Espírito Santo, e assim Jesus se torna o centro do nosso viver. A centralidade de Jesus deve nos levar a deixar as paixões antigas, nosso modo antigo de viver, abraçar os ensinamentos que Jesus apresenta pela nova aliança, baseado em seu sangue. E tudo isso será possível através do Espírito Santo agindo e nos enchendo para nos capacitar a viver essa verdade, essa realidade. Então, meus irmãos, ter Jesus no centro das nossas vidas significa uma conversão genuína aos caminhos do Senhor, para andar nos caminhos do Senhor, para viver os caminhos do Senhor. Por isso precisamos conhecer a sua palavra, porque pela sua palavra Ele revela o seu modo de caminhar e de viver. E porque conhecemos, nós vivemos aquilo que a palavra nos diz e passamos pelo Espírito Santo a sermos capacitados a viver pela sua palavra, a viver como tendo Jesus como centro. A centralidade de Jesus na igreja retira dela toda separação de entendimento e nos unifica em uma única verdade. Então veja, a centralidade de Cristo Jesus em nossas vidas nos leva a viver para Ele, para que o Espírito Santo opere em nós e nos faça viver para Ele, por meio dEle, da maneira como Ele nos ensina, da maneira como Ele se manifesta a nós, e essa manifestação vai gerar uma qualidade de vida, de santidade, de retidão, de lealdade ao Senhor. Mas quando nós falamos em termos de igreja, a centralidade de Jesus Cristo retira toda forma de pensamento e traz uma única coisa, uma única verdade central: Jesus Cristo é tudo em todos. Jesus Cristo é tudo em todos. Quando nós nos centralizamos em Jesus, o seu amor nos faz olhar através do amor. Quando nós centralizamos em Jesus, nós seremos capazes de amar uns aos outros, porque Ele nos amou, entregando a sua vida por nós, ainda pecadores, indignos, mas pela sua glória, pelo seu amor e pelo seu poder, Ele nos dignifica pelo seu sangue, pela sua glória, pelo seu poder, e nós nos tornamos justos, porque Ele nos justifica. Nós não somos justos por nós mesmos, mas por Cristo Jesus nós somos justificados, nós nos tornamos justos, e os justos viverão pela fé,
e os justos viverão, que caminharão pelo poder do Espírito Santo atuando em suas vidas. Então a centralidade de Cristo Jesus na igreja retira toda a separação e nos une em uma única verdade: Jesus Cristo é tudo em todos. Tudo irá convergir para essa realidade poderosa, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Precisamos viver isso em nossas igrejas. Precisamos ver isso em nossa igreja. Um dos grandes marcos da igreja de Atos. Neles havia um só coração. E eles pulsavam no coração de Deus. Por quê? Porque eles foram cheios do Espírito Santo. Assim como escreve A.W. Tozer, estas coisas em que cremos, estas são as coisas em que cremos. Jesus Cristo, o Senhor, vida limpa, decência e separação de todas as coisas que são erradas, adoração alegre, radiante e paciência, perseverança e honestidade. Acreditamos na visão missionária e, acima de tudo, adoramos o Senhor na beleza da santidade, conforme nos diz Salmos 29:2. Veja como é lindo essa declaração de Tozer. Ele declara que Jesus Cristo é o único capaz de trazer todos para o mesmo lugar. E esse lugar é um lugar de vida limpa, de decência, de separação daquilo que ofende a santidade do Senhor. E porque estamos unidos nele, nós o adoramos alegremente, de forma radiante. E vemos os frutos do Espírito, paciência, perseverança, se manifestar em nós, para que possamos cumprir a missão de sermos suas testemunhas, mas acima de tudo, adorarmos o Senhor na beleza da santidade dele, porque ele é um Deus santo. E eu encerro então declarando aquilo que Efésios nos adverte e nos ensina. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Que Jesus Cristo seja o centro das nossas vidas, o centro das nossas famílias, o centro da nossa igreja. Que ele seja o centro de tudo o que há. Pai, nós cremos na centralidade de Jesus Cristo nas nossas vidas. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que tudo aquilo que tem nos impedido, Deus, de ter o Senhor no centro das nossas vidas, que seja removido agora pelo poder do Santo Espírito, e que o Senhor esteja não somente no centro, mas o trono da glória da tua presença esteja centralizado em nossos corações. Pai, queremos viver para ti. Por isso, remove, Senhor, remove tudo aquilo que tem nos impedido de ter Cristo Jesus como centro das nossas vidas, porque queremos viver para ti, queremos adorá-los, queremos viver para a sua glória, queremos manifestar o seu amor, queremos viver uma vida genuinamente alegre, Senhor, alegre porque nós vivemos para ti, porque o Senhor se manifesta em nós e nós podemos experimentar a glória da tua presença. Ó Deus, remove, Deus, tudo aquilo que tem nos impedido de ter Cristo Jesus como centro das nossas vidas e queremos viver para ti, porque cremos, Senhor, que é por meio do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor que são todas as coisas. E queremos viver assim, Deus, manifestando o seu amor, a sua graça e o seu poder. Amém. Se você deseja viver uma vida com Cristo sendo o centro da sua vida, não se esqueça disso, desses 3 pontos fundamentais. Creia e viva a palavra do Senhor. Tenha ela como sua regra de fé e de prática. Permita que o poder do Espírito Santo seja real na sua vida para moldar e mudar o seu coração. E seja leal a Cristo Jesus a qualquer custo. Ou seja, deixe tudo aquilo que é velho, deixe tudo aquilo que ofende e te separa do Senhor e passe a viver tendo Cristo como centro da sua vida. E se você pode, faça essa oração agora. Peça a Ele: Senhor, eu quero
eu almejo, eu desejo isso, que o Senhor Jesus seja o centro da minha vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.